Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Ao longo do tempo que eu fui passando ali dentro da seita, eu comecei a questionar algumas coisas, né? E ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Eu tinha medo porque eu já estava batizado, né? E aí eu fui ficando mais velho, fui percebendo algumas coisas, eu fui amadurecendo, percebendo algumas coisas que eu não percebia antes, né? Muita hipocrisia, por exemplo, como eu tinha até comentado, né? Por exemplo, os anciãos que estão na liderança, a maioria é envolvido com alcoolismo. Os caras bebem muito, sabe? Eu vi muito isso aí, entendeu? Os caras bebem demais. E quando eles, às vezes, até expulsa algum membro lá porque bebeu demais. Eu presenciava muito isso, né? Eu vi ancião caindo bêbado, sabe? Coisas assim. Também pude observar, por exemplo, esse tempo todo, muita desonestidade, né? Alguns membros, né, não eram honestos, né, davam golpes financeiros, entendeu? Pessoas que realmente eram oportunistas ali e davam, era comprovado que o cara era um enganador, mas estava ali, né? Permanecia lá, né? E eu via, né, justamente nesse princípio bíblico que eu acabei de mencionar aqui, de 1 Coríntios, que ele é um pecado. Eu ficava perguntando, e aí, não vão fazer nada? Não fazer nada com essa pessoa, né? Agora, se o cara for lá tiver uma relação sexual com a namorada, né? Aí ele pode ser expulso, mas isso aqui não expulsa o cara, né? Beber demais não expulsa. Não é coisas que eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra, né? Hipocrisia, né? Muita segregação também, né? De classes, né? Por exemplo, grupos de pessoas com poder aquisitivo maior, né? As pessoas sempre estavam ali juntas, né? E tudo, e às vezes esquecia aqueles que, às vezes não. Né? Eu estou sendo até bonzinho dizer isso. Muitas vezes eu vi isso, né? Pessoas de condição desfavoráveis, né? Serem tratadas de outras formas. Não era assim em todas as congregações, mas eu observava isso também. Além de política eclesial, né? Isso eu observava demais. Por exemplo, os superintendentes de circuitos, que são aqueles que são comparados aos bispos, se eu não me engano, que é os que coordenam os anciãos, né? Que são os pastores ali de cada congregação. Eles, quando faziam visitas, né? As visitas semestrais, então os caras eram, assim, você via nitidamente que os caras eram comprados por dinheiro mesmo, pelos anciãos, sabe? Né? Eu via isso aí nitidamente. Por exemplo, nos momentos de folga deles lá, né, eles estavam lá sempre com aqueles que tinham poder aquisitivo maior, o cara dava dinheiro, dava presente, ajeitava o carro dele, aquele negócio todo, e tinha muito favoritismo. Tinha muito favoritismo nisso. Né? Eu vi muitos casos, né? Inclusive quando eu me dissociei da seita, foi uma coisa que me levou a se dissociar, foi isso aí também, né? Eu via muito favoritismo, eu não aceitava aquilo. Aí quando eu me tornei ancião, os bastidores ali é daqueles que tomam a dianteira, eu posso te falar que não tem nada a ver com o que eles ensinam, né? Com o que eles ensinam ali nas congregações. Existem alguns que realmente são pessoas muito corretas, né? Pessoas que acreditam, né? E fazem. Os que levam a sério, eles também são um pouco excluídos, né? Mas aqueles que entram ali no jogo, né? Na política lá, de concorrência, eles querem mais poder, querem aparecer mais, né? Porque tem os grandes eventos anuais, por exemplo, os congressos, né? Que eles reúnem 2, 3 mil pessoas, dependendo da região, né? Tem regiões aí que eles acumulam até mais pessoas, por exemplo, 15 mil, 20 mil pessoas, né? Mas geralmente em regiões menores, como a que eu estou aqui no Ceará, esses congressos, eles mais ou menos para 2 mil a 3 mil pessoas, ou 1.500 pessoas, depende da região. E assim, esses anciãos, eles ir lá, né, no púlpito, né, ir lá falar, né, transmitir um discurso para eles é a cereja do bolo, né, eles
darem palestra para milhares de pessoas, isso aí é o sonho de qualquer ancião. Eu digo isso porque eu entrei nessa vaidade também, não vou negar, né? E existe aquela concorrência. Aí quem é que dá esse destaque? É os pretendentes do circuito, né? É ele que vai designar esse pessoal, né? Então aí vai entrar muita bajulação, muito favoritismo, né? Para que eles estejam lá se destacando, né, perante milhares de pessoas, né? Então foi uma coisa que me chamou muito, desde criança eu via isso, né? Desde quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu sempre vi isso, né? Eu sempre via essas coisas, né? E eu não entendia, né? Era uma coisa que eu não conseguia entender porque é que pessoas de poder aquisitivo maior tinham mais espaço dentro da seita do que pessoas que não tinham, né? Isso era nítido, dentro das congregações, sabe? Quando ali nos meus 25 anos de idade eu já tinha um pé atrás com a seita, né? Eu já tinha visto algumas coisas ali, algumas coisas acontecerem, eu já não acreditava, mas ao mesmo tempo tinha medo, né? Porque meu ciclo de amizade estava todo ali, eu me criei dentro da seita, né? E eu tinha grandes amigos, né? E, a minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe, eu sabia que ela não ia aceitar eu me dissociar ou ser desassociado ali da congregação, eu sabia que ela não ia aceitar essa situação, né? E aí eu tinha medo, né? Eu tinha medo do que poderia acontecer, de eu ficar isolado, né? Eu ser cancelado socialmente, como acontecia com aqueles que eram desassociados, né? Da congregação. Então eu ficava ali, né? Disse, não, dá mais um tempo, né? Vai que eu estou errado e eles estão certos, né? Eu ficava ali naquela indecisão, né? E continuei. O que foi que aconteceu? Eu me casei, né? Quando eu me casei, eu era servo ministerial, casei com uma pessoa que era tida como zelosa dentro ali da congregação, né? E, infelizmente, né? Porque os casamentos da Sexta de Jeová são organizacionais, né? Você só pode casar com quem está lá dentro, né? Lá dentro da organização. Ou se você casar com alguém lá fora, aí você vai receber restrições, você não é expulso. Aí você vai receber restrições, vai ser mal visto, né? Então, assim, é uma conta alta que você paga se você procurar alguém fora da organização. Aí eu casei com uma pessoa, né? Lá da organização, até natural da minha cidade também. A gente se casou, só que eu me decepcionei, né? Assim, nos primeiros anos, quando eu comecei a ter problema no casamento, né? Por acontecendo algumas coisas, né? E, e você também relatar isso para a dianteira da congregação é muito complicado, né? Porque eles não aceitam o fim do casamento, né? Eles não aceitam a separação. Isso é algo que, se você fizer, né, você vai ser mal visto, vai ser retaliado, né? Então você praticamente tem que aguentar. Eu digo isso porque depois que eu me tornei ancião, eu tive que sair aí salvando alguns casamentos que estavam ali na pontinha para acabar. E às vezes isso aí acabava trazendo problemas. Às vezes eu tinha dó de algumas irmãs que chegavam para mim chorando, né? Aí dizia que não aguentava mais. Aí eu falava para elas, né? E aí, você ama ele? Eu amo, eu não aguento. Então você tem que tomar alguma decisão. Faça o que você acha que é melhor para você. Que isso, na realidade, a gente não podia nem mencionar, mas assim, eu ainda deixava uma dica. Porque eu também vivi um casamento que era muito problemático. Eu me divorciei, né? A gente passava por problemas sérios, né? No casamento, né? E eu vi que não tinha como continuar, né? Eu respeitava ela, não procurava ninguém lá fora, mas também ao mesmo tempo eu já tinha certeza que o nosso casamento não tinha mais para onde ir, né? Todas as tentativas que a gente tinha dado não dava mais certo. Eu, passei 20 anos casado com ela, mas por conta da seita, né? Para não ficar, para não ter algum tipo de problema, porque eu era ancião já, né? E eu não podia transparecer dentro da congregação, e aquilo ali me deixava muito mal, né? Me deixava realmente muito mal aquela situação, né? A gente tinha 2 filhos também, eu também pensava muito nas minhas filhas, né? O que é que eu ia, o que é que eu ia fazer, né, para resolver aquela situação, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like,
Compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.